Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. A gente vai explorar como a inteligência artificial está cada vez mais presente em áreas científicas bem diferentes. Sim, desde coisas minúsculas na nanoescala até diagnósticos médicos e, bom, as fronteiras da biotecnologia. Isso. Nossas fontes aqui são artigos científicos bem recentes, sabe? Falando de microrobótica com pinças óticas, rastreamento de câncer com ultrassom. E também o uso de modelos de linguagem avançados, os LLMs, no design biomolecular. Tem muita coisa aí. Exato. A ideia é entender o que tem de novo, o que isso significa na prática e, claro, as questões importantes que surgem com tudo isso. Então, vamos começar pelo mundo do muito pequeno. Vamos lá. Olha, o que me chamou a atenção logo de cara foi isso. Imagina poder mover células minúsculas usando só feixes de luz, as tais pinças óticas. Uhum. E mais, fazer vários micro-robôs trabalhando juntos nisso. Parece um desafio e tanto, né? É um desafio enorme, sim. O primeiro artigo que a gente viu fala do Interactive OT Gym. Pensa nisso como um tipo de ambiente de simulação super avançado. Um simulador Para quê, exatamente? para treinar sistemas de IA, usando o aprendizado por reforço nessas tarefas delicadas. Sabe, tipo, manipular cooperativamente objetos biológicos minúsculos em ambientes que mudam o tempo todo. Ah, entendi. E aqui tem um ponto que achei fascinante. Eles não deixam só a IA fazer tudo. Não mesmo. A plataforma combina o controle humano com a autonomia da IA. Tem interfaces de feedback tátil, tipo para a pessoa sentir o que está acontecendo, e estratégias de controle compartilhado que se adaptam. É uma colaboração mesmo. E funcionou bem. Quer dizer, na prática. Muito bem. Eles testaram numa tarefa de manipulação de células. E os resultados, olha, mostraram que esse controle compartilhado reduziu o tempo para completar a tarefa em uns 67%. Nossa, 2/3 a menos. Comparado com o quê? Comparado com controle só humano ou só pela IA. E mais, alcançaram 100% de taxa de sucesso nos testes. 100%. Impressionante. Pois é. E o legal é que isso oferece um jeito mais barato, interativo e rápido para treinar e testar esses sistemas. Abre muitas portas para a biomedicina, né? Com certeza. Bom, mudando um pouco de escala agora. Vamos para a área da saúde. Outro artigo que a gente viu investiga a IA no rastreamento do câncer de próstata. Isso, usando uma tecnologia mais recente de imagem, o microultrassom, ou micro-US. Que tem uma resolução bem alta, né? A questão principal aí era comparar a precisão, certo? É melhor que os métodos clínicos que a gente já usa, como o exame de PSA e o toque retal, para detectar o câncer de próstata clinicamente significativo. E como fizeram isso? Eles usaram um modelo de aprendizado profundo, um autoencoder convolucional e classificadores Random Forest em imagens de 145 homens. Compararam o desempenho da IA com o modelo clínico padrão. E aí? A IA conseguiu enxergar melhor? Teve diferença importante nos resultados? Teve, sim, principalmente na especificidade, que é a capacidade de dizer corretamente quem não tem a doença. O modelo de IA com micro-US chegou a 68,1% de especificidade. E o método tradicional? Bem mais baixo, só 27,3%. Isso mantendo uma sensibilidade alta, né? A capacidade de detectar quem tem a doença foi de 92,5% para IA e 96,2% para o clínico. Entendi. Então, a IA erra menos ao dizer que alguém não tem o câncer. Isso é crucial. Exatamente. Isso gera um potencial enorme para reduzir biópsias desnecessárias, sabe? Talvez até como uma alternativa mais barata que o rastreamento só com PSA. Menos alarme falso, menos procedimento invasivo para o paciente, faz todo sentido. Claro, o estudo tem limitações, né? É retrospectivo, de um centro só. Sim, eles reconhecem isso. Mas ainda assim apontam um caminho bem promissor para refinar o rastreio, deixar ele mais preciso e menos invasivo. Com certeza. Agora vamos entrar num território que é, assim, mais complexo e que gera uma certa preocupação, né? Uhum. A gente sabe que os grandes modelos de linguagem, os LLMs, estão ajudando muito a acelerar a descoberta de medicamentos. Isso é ótimo. Sem dúvida. Mas aí vem a pergunta difícil que um dos artigos levanta. Será que esses mesmos modelos podem ser usados para projetar armas biológicas? Imagino que a resposta não seja muito tranquila. De fato não é.
Os pesquisadores pegaram um LLM específico, o Moremi Bioagent. Ele normalmente é usado para o bem, para ajudar a desenhar anticorpos, moléculas para tratar doenças. Ok. Só que eles desligaram as travas de segurança do modelo. E a instrução foi bem direta: projetar substâncias tóxicas. E o modelo conseguiu. Conseguiu. E de um jeito bem preocupante, viu? Ele gerou mais de 1.000 proteínas e 5.000 pequenas moléculas que nunca tinham sido vistas antes. Inéditas. E tóxicas. Todas com alta probabilidade de serem tóxicas, segundo as análises computacionais que eles fizeram depois, usando ferramentas como ToxinPred2 e CSM Toxin. Meu Deus. E eram parecidas com toxinas que a gente já conhece? Várias mostraram semelhança com toxinas bem perigosas, sim. Ricina, toxina difitérica, proteínas de veneno de cobra e até coisas parecidas com compostos como sarin e tetrodotoxina. Caramba. E tem mais. Algumas proteínas que o modelo gerou tiveram pontuações de toxicidade maiores do que as de toxinas reais bem conhecidas, como a própria ricina. Isso muda completamente o cenário, né? Desafia aquela ideia de que os LLMs não seriam capazes de criar ameaças biológicas realmente significativas sozinhos. Exatamente. O artigo deixa muito clara essa natureza de uso duplo dessas ferramentas. Por um lado, um potencial enorme para a medicina, talvez reduzir em 40% o tempo para descobrir novos fármacos. O que seria revolucionário. Totalmente. Mas, por outro lado, a facilidade com que agentes nocivos podem ser projetados, mesmo por quem não é especialista, isso representa um risco de biossegurança muito sério. É um alerta vermelho, então. E o estudo, ele propõe alguma coisa? Alguma medida? Propõe, sim. Eles recomendam limitar o acesso a esses modelos mais potentes, criar testes rigorosos para avaliar os riscos, desenvolver travas de segurança melhores dentro dos próprios modelos Faz sentido. e, fundamental, ter uma conversa séria e contínua entre quem desenvolve a tecnologia, especialistas em segurança e a sociedade em geral. É um chamado urgente para a gente equilibrar a inovação com protocolos de segurança bem rígidos. Então, resumindo o que a gente viu hoje, a IA está lá, refinando o controle no mundo microscópico, ajudando a melhorar diagnósticos de câncer, acelerando o design de moléculas, Isso. mas ao mesmo tempo expondo vulnerabilidades bem profundas na área de segurança. Fica bem claro, né? A IA não é só mais uma ferramenta. É uma força que está remodelando a pesquisa científica e que levanta questões fundamentais sobre como a gente desenvolve e usa essa tecnologia de forma responsável. O poder é gigantesco. E a responsabilidade também tem que ser, na mesma medida. Fica aqui uma reflexão final, então. À medida que a IA vai ficando cada vez mais capaz de entender e até manipular os blocos básicos da vida, sabe? O nosso próprio código genético, como é que a gente garante que esse poder todo seja usado só para o bem? É a grande questão. Como a gente se protege de consequências não intencionais ou, pior, do uso malicioso? Que tipo de conversa global, de supervisão a gente precisa ter agora, antes que seja tarde demais?